Bom dia, IPCA! Hoje, terça-feira, 3 de abril de 2012, estamos lendo a Bíblia há 51 dias e hoje vamos ler o segundo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. A primeira das cartas de Paulo escrita logo após a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Depois de haver fundado as igrejas na região da Galácia, Paulo recebe a notícia de que essas igrejas formadas basicamente por gentios estavam sendo visitadas por falsos irmãos, falsos mestres, que estavam dizendo a eles: vocês precisam cumprir a lei de Moisés para poder receber a salvação. Paulo imediatamente escreve esta carta àqueles irmãos, na qual questiona 3 pontos principais. A autoridade. Afinal de contas, quem deve ser ouvido, Paulo ou os judaizantes? Quais os argumentos que Paulo vai usar para isso, para defender a sua autoridade? É o assunto do capítulo 1 e do capítulo 2. A segunda questão é a questão da salvação. Como alguém pode ser salvo? Somente pela fé, como Paulo afirma, ou pela fé e pela circuncisão e obras da lei, como afirmam os judaizantes? E a terceira questão é a questão da santidade. O que é uma vida santa? É viver pelo Espírito, andar no Espírito, como Paulo afirma, ou é fazer isso, mas também cumprir as obras da lei, a dieta, o calendário e a circuncisão propostas na lei de Moisés? Uma explicação mais detalhada disso está no vídeo de ontem, que eu recomendo a você que veja se ainda não o viu. Vamos ver, portanto, no capítulo 1 e 2, a questão da autoridade de Paulo, como Paulo mostra que é ele que deve ser ouvido e não os judaizantes. Paulo diz no capítulo 1, verso 1, que o seu evangelho, que o seu apostolado não é da parte de homens, mas diretamente por Jesus Cristo. Ele diz no verso 11 do capítulo 1 que o evangelho que ele anuncia, ele aprendeu diretamente de Cristo, por revelação, e não o recebeu de homem algum. Ele conta a partir do verso 13 que a sua conversão foi extraordinária, que ele até era um perseguidor dos cristãos. Ele era um cidadão judeu extremamente zeloso das tradições, mas que ele entendeu que isso não deveria ser valorizado quando teve o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. A partir do verso 17, ele cita que foi instruído nas regiões da Arábia por 3 anos, conforme ele menciona no verso 18, e que não foi a Jerusalém para confirmar a mensagem do Evangelho com os demais apóstolos. Ele não foi consultar nem carne nem sangue. Ele aprendeu tudo diretamente de Jesus. E isso significa que o Evangelho que Paulo pregava não derivava a sua autoridade da autoridade dos 12 apóstolos, mas sim do próprio Senhor Jesus Cristo. Um exemplo dessa independência está no capítulo 1, nos versos 18 a 24, quando Paulo relata que esteve em Jerusalém durante um breve período de 15 dias, que ele encontrou Pedro, que ele viu Tiago, irmão de Jesus, mas que ele não foi lá para discutir, para afinar a sua mensagem com a mensagem dos demais apóstolos. Ele nem mesmo se encontrou com eles. Paulo continuou pregando essa mensagem por outros 11 anos, de forma que, como diz o capítulo 2, 14 anos depois é que ele vai subir a Jerusalém para encontrar com os demais apóstolos. Ou seja, até aqui Paulo está dizendo: a minha mensagem ela é independente da mensagem dos 12 apóstolos. Eu tenho autoridade recebida diretamente de Cristo. Mas, nem por isso, a minha mensagem é uma mensagem diferente. O evangelho que nós pregamos é o mesmo. E Paulo conta que visitou Jerusalém, não para confirmar se o seu evangelho era correto, mas por causa de uma revelação, ele diz no verso 2. Provavelmente a revelação feita pelo profeta Ágabo, em Atos 11, 27 a 30, de que haveria uma grande fome e que os irmãos da Judéia precisariam ser socorridos. Isso está em harmonia com o versículo 10 do capítulo 2, de que nessa visita os apóstolos pediram a Paulo que se lembrasse dos pobres. Pois bem, quando Paulo foi a Jerusalém nessa visita com Barnabé, ele expôs aos discípulos o evangelho que pregava, diz o verso 2, pregava aos gentios, para não ter corrido em vão de alguma maneira. O que é isso? Ele queria mostrar aos discípulos que estava pregando esse evangelho aos incircuncisos, para que, obtendo a conferência, obtendo o crédito daqueles irmãos, não porque ele precisasse disso, mas ao obter esse crédito, ele já desarmasse os seus críticos. Ou seja, Paulo não foi perguntar: o que eu prego é correto? Não foi isso que ele foi fazer. Ele foi dizer: olha, escutem bem, estou pregando isso, 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 e tem gente que vai tentar destruir esse evangelho que eu prego, estou me identificando com vocês para desarmar críticas posteriores. Desacreditar os judaizantes. Paulo fez uma coisa ainda mais sensacional. Ele levou com ele a Tito, que era um grego.
Ele levou um homem que não era circuncidado para o quartel-general dos judeus cristãos. E o que aconteceu? Ele foi acolhido. Diz o texto lá no versículo 9 que Pedro, Tiago, o irmão de Jesus, e João estenderam a Paulo a destra de comunhão. Ou seja, Paulo trouxe um gentio para o quartel-general deles, pregou tudo que estava pregando e uniformizou o discurso de tal forma que ficou claro, ele não está inventando moda nenhuma, ele tem um evangelho autêntico, ele recebeu de Cristo a mesma mensagem que nós, e isso desarticularia qualquer argumento judaizante, e além de acolhido, nada foi acrescentado à sua mensagem. É dito no verso 6 que nada foi acrescentado ao teor do evangelho de Paulo. A suposta brecha nas fileiras apostólicas era um mito. Não havia essa coisa de Paulo prega um evangelho, os 12 pregam outro. De jeito nenhum. Embora houvesse até mesmo lá em Jerusalém, conforme nós lemos no verso 4, falsos irmãos que tentaram fazer com que Tito fosse circuncidado, mas Paulo resistiu a essa pressão. Ou seja, o capítulo 2 conta para mim e para você que Paulo, embora tenha uma mensagem independente da dos 12, ele tem uma mensagem idêntica, amparada, acolhida, recebida pelos 12. No capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo conta a história de uma desavença com Pedro, que talvez estivesse sendo arguida pelos judaizantes, que poderiam estar dizendo, olha, Pedro e Paulo não batem muito bem, a mensagem deles é meio diferente, teve até uma história de uma briga entre eles. Mas Paulo explica que isso foi quando Pedro, visitando a cidade de Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam, embora não tivesse mudado a sua doutrina, embora não tivesse mudado de opinião quanto àquilo que havia acontecido com Cornélio, que recebeu o Espírito Santo mesmo sendo gentio, Pedro mudou de conduta. Diz o versículo 12 que, temendo os irmãos da circuncisão que chegaram de Jerusalém, Pedro se afastou. E aí Pedro acabou cedendo à pressão. Lá em Antioquia, Pedro cede à pressão de gente que vem de Jerusalém. Paulo tinha sido mais corajoso. Ele foi até Jerusalém, levando gregos, recebeu pressão de falsos irmãos e mesmo assim não cedeu. Pedro vai precisar ser advertido aqui por Paulo de maneira pública, enérgica e imediata. Até porque o próprio Barnabé havia sido arrastado nesse erro. E então Pedro recebe a seguinte bronca: Pedro, você é judeu e já entendeu que pode viver como um gentio. Por que agora você vai pedir para o gentio viver como judeu? E então esse confronto mostra que, na verdade, a desavença entre Pedro e Paulo não era uma questão de doutrina. Os dois pregavam a mesma verdade, mas Pedro havia escorregado na prática. E Paulo o havia confrontado para que retomasse a prática. O pensamento dos dois era idêntico. A conduta de Pedro é que havia se desviado. Com isso, o apóstolo Paulo está introduzindo aqui, a partir do versículo 15, o assunto da doutrina. Afinal de contas, como somos salvos? Ele vai dizer no versículo 16, o homem não é justificado por obras da lei, e sim pela fé em Jesus. Isso significa o quê? Que quando Paulo conversou com Pedro, nós não somos salvos pela fé, nós judeus, os gentios não são salvos pela fé, são, então por que colocar barreiras entre nós? Esse assunto marca o centro da mensagem de Gálatas. Nós somos justificados por Deus, considerados justos diante de Deus, pela fé no Salvador que morreu em nosso lugar. Essa é a essência da carta. E é a transição do ponto em que Paulo está discutindo a sua autoridade para o ponto em que Paulo está discutindo o modo pelo qual nós somos salvos. E aqui então nós temos alguns assuntos que são imaginados com antecedência por Paulo. Paulo sabe que alguém vai perguntar para ele assim, Paulo, então você é salvo pela fé. Tá bom, então você pode pecar à vontade, não é mesmo? E Paulo vai responder no versículo 17, não, se eu procuro ser justificado em Cristo, mas eu for achado pecador, então Cristo morreu para me deixar pecar à vontade? E a resposta é, claro que não. Claro que não. Paulo vai contra-argumentar no verso 21, dizendo assim, e se for do jeito que vocês estão falando? E se eu for salvo por aquilo que eu faço? E se eu precisar crer em Jesus, mas também fazer alguma coisa? Paulo vai dizer, se for assim, eu estou anulando a graça de Deus. Isso significa que se depende do que eu faço, Cristo não precisava ter feito nada. Ele morreu à toa. Nós morremos com Jesus, que cumpriu a lei em nosso lugar. A exigência da lei que pesava sobre nós foi Cristo quem cumpriu.
E por isso, nesse sentido, nós morremos para a lei. Nós não devemos mais nada porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Só que isso não significa que a gente viva para desobedecer. Porque morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo para uma nova vida de obediência à vontade de Deus, revelada na lei. Então, meus irmãos, esse é o assunto do capítulo 2. Com isso, nós vemos lições importantes para a nossa vida. Há um único evangelho. O evangelho pregado pelos 12, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo é um só. O verdadeiro evangelho. Até hoje, tem gente que acha que Paulo pregava um evangelho diferente. Veja esta capa da revista super interessante. Ela está sugerindo que Paulo andou por caminhos diferentes dos demais apóstolos e que podia até mesmo ser um traidor do Senhor Jesus. Isso não é verdade, conforme nós acabamos de ver. Nós também aprendemos aqui que é necessário nos opor a heresias, como fez Martinho Lutero, que dizia: eu não posso contrariar a palavra de Deus e a minha consciência. Nós podemos perder tudo, menos a pureza da mensagem doutrinária do Evangelho. E nós devemos crer nela, preservá-la e praticá-la. Quando Pedro deixou de praticar aquilo que ele cria, ele precisou ser corrigido. Assim precisa ser comigo e com você, para que comuniquemos a verdade do Evangelho, não só por aquilo que dizemos crer, não só por aquilo que lutamos por preservar, mas também por aquilo que nos esforçamos por praticar. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado porque Cristo cumpriu a lei por nós, morreu por nós e nos justificou diante do Senhor, coisa que se aplica a nós quando depositamos a nossa fé no nosso Salvador. Obrigado por essa certeza. Ajuda-nos a testemunhar essa verdade, a preservá-la e a vivê-la para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, boa leitura e até amanhã, se Deus quiser.